Olá pessoal, vamos mais uma outra passagem da Bíblia. Dessa vez vamos falar da marca da mentira. A Bíblia ensina que o Deus hebreu, quando fez um pacto de sangue com Abraão e seus descendentes, o fez mediante a circuncisão. A circuncisão era a assinatura desse pacto ou acordo celebrado entre o Deus israelita e seu povo. Essa marca o diferenciava de outros povos. A circuncisão era similar à marca feita por ferro em brasa com que o senhorio marcava seus escravos, identificando-os como sendo seus. Quando se circuncidava uma criança israelita, esta passava a ser propriedade de seu senhor, no caso Deus Javé. Essa marca seria exclusiva dos hebreus. Nenhum outro povo a teria, já que servia de sinal entre o circuncidado e o incircunciso. Isso é o que a Bíblia ensina. A primeira aparição da palavra circuncisão se dá no livro de Gênesis, por ocasião das promessas de Javé ao patriarca Abraão. As promessas feitas por Javé ao agora conhecido Abraão foram torná-lo pai de muitas nações e dar-lhes as terras de suas peregrinações, ou seja, toda a terra de Canaã. E para selar essa aliança, Abraão e todos os seus filhos e servos seriam, a partir daquele momento, circuncidados. Os filhos dos hebreus, na idade de 8 dias de nascidos, teriam seus prepúcios, a pele que envolve a glande do pênis, arrancados como sinal do pacto perpétuo firmado entre Deus e Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. Eu vou deixar o texto aqui, vocês dão uma pausa e, se quiserem, ler o texto em sua íntegra. Eu vou só ler as partes que eu grifei. Será o pai de muitas nações, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. A terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Veja que o texto diz que essas terras das peregrinações de Abraão seriam dadas a ele e aos seus descendentes. Então a promessa de possuir as terras dos cananeus não era somente para os descendentes, era para Abraão e seus descendentes. Veja o texto. E te darei, ou seja, darei a você e a sua descendência depois de ti. Vejam aqui, ó. É claro o texto, é. E te darei, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti. Ou seja, as terras dos cananeus seriam dadas aos descendentes de Abraão depois que ele morresse. Mas antes de sua morte, ele mesmo teria a posse dessas terras. Veja o texto. E te darei a ti. E a quem mais? E a tua descendência depois de ti. O que seria dado a Abraão e depois que ele morresse, ia ser dada aos seus descendentes a terra de tuas peregrinações, ou seja, toda a terra de Canaã em peregrinação e possessão, em perpétua possessão. Entenderam? O texto é claro e explícito. A promessa era que Abraão tivesse essas terras ainda em vida e não depois de morto. Depois de morto, essas terras passariam para os seus descendentes. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto será, olha o que o texto diz,
E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. A marca d'água, como podemos dizer, da circuncisão era, aliás, desculpe, a marca do pacto ou da aliança feita entre Deus e Abraão era justamente a circuncisão feita na carne. O texto é longo, então vocês deem uma pausa, vou passar o texto devagar, vocês dêem a pausa e lerem com calma. Vamos dizer, não, você está pegando textos de forma esparsas. Então, leia o texto e procure entender. Esse texto está em Gênesis capítulo 17, versículos de 1 a 27. É bastante longo. Eu selecionei essa parte principal e grifei também o que era mais interessante, mais importante. Essa obrigatoriedade em se circuncidar os primogênitos hebreus manteve-se assim mesmo depois que a lei de Moisés foi entregue no Monte Sinai. Tudo isso, é claro, segundo a lenda bíblica. Levítico, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Porque na época de Abraão, segundo a lenda bíblica, não havia ainda a lei que foi dada a Moisés. A lei só ia ser dada muitos anos depois, lá no Monte Sinai. Mas mesmo antes de haver a lei, o Deus hebreu já havia fixado como pacto entre Abraão e seus descendentes a circuncisão. Na lei de Moisés, a lei de Moisés simplesmente só vai repetir novamente esse pacto já estabelecido anteriormente com Abraão. Seria mais ou menos assim, lá no Monte Sinai, o pacto feito entre Abraão e seus descendentes, nem Abraão se concretizou no tempo de Abraão, mas para com seus descendentes esse seria não concretizado, mas sim legalizado por meio de uma lei lá no tempo de Moisés, diante do Monte Sinai. Ou seja, no tempo de Abraão se estabelece um costume e no tempo de Moisés se transforma-se aquele costume em uma lei. Na passagem do Gênesis e na do Êxodo, parece que a circuncisão era algo novo e exclusivo dos hebreus. A passagem, vocês podem conferir, passa essa ideia para nós de que a circuncisão era algo exclusivo dos hebreus. Nenhum outro povo a tinham. Se vocês lerem o livro de Samuel, Juízes, vocês vão ver lá que os hebreus, como Davi e Saul, costumavam ridicularizar os cananeus, por exemplo, chamando-os de incircuncisos, porque eles não tinham a pele do prepúcio arrancada, né? Então eles costumavam chamá-los de incircunciso como uma forma de menosprezá-los. E essa circuncisão, segundo a lenda, só quem tinha eram os hebreus. Sim, já na passagem do Gênesis e na do Êxodo, parece que a circuncisão era algo novo e exclusivo dos hebreus, já que ela servia como um sinal do pacto firmado entre Abraão e Javé. Só que não é bem assim. Os hebreus, na verdade, copiaram essa prática de outros povos, sobretudo dos egípcios. A circuncisão não era, como o texto quer dar a entender, que era uma marca exclusiva, algo que foi criado do nada pelo Deus hebreu e foi passado para Abraão. Os egípcios já a praticavam. A arqueologia encontrou em paredes do Egito pinturas em que é mostrado egípcios
sendo circuncidados, fazendo-se com que conclua que os hebreus não criaram nada de circuncisão, eles apenas a teriam copiado. De fato, nas páginas bíblicas, há evidências que indicam que isso seja verdade. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A circuncisão, como imposição divina, só aparece no texto do Gênesis, após a estada de Abraão no Egito, o que sugere que a circuncisão foi copiada dos egípcios pelo patriarca Abraão e repassada mais tarde aos seus descendentes. É lógico que se imaginarmos que essa historinha de Abraão no Gênesis seja real. Estamos analisando o texto. Devemos lembrar ainda que o Egito era o senhor do mundo antigo na época que supostamente Abraão viveu. O Egito era uma vitrine aos outros povos, inclusive dos primitivos hebreus, que nessa época sequer era de fato um povo. O texto bíblico nos dá a mais forte evidência de que os hebreus copiaram esse costume, está logo abaixo. Vejam. Veio o tempo, diz o Senhor, em que castigarei todos aqueles que são circuncidados de corpo, mas não de espírito. Os egípcios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, os árabes, e sim, até vocês, povo de Judá. Porque todas essas gentes pagãs se circuncidam também, mas vocês, a menos que se circuncidem o vosso coração, amando-me, de outra forma a vossa circuncisão não passará do mero rito pagão, semelhante aos de outros povos, e nada mais. Jeremias capítulo 9, 25. O que vocês entendem desse texto? Claramente mostrando que a circuncisão já era praticada há muito tempo atrás, e por diversos povos também pagãos. Não foi o Deus Jeová que inventou a circuncisão e a deu para Abraão, e de Abraão passou para os israelitas. Isso é conto, isso é mentira. A própria Bíblia se desmente. Por quê? Porque são relatos, são histórias que são contadas por diversas pessoas em diferentes épocas, em diferentes lugares. Entenderam? Por isso que ora um vai dizer uma coisa, ora outro vai dizer outra. Quando eles reuniram essas lendas na Bíblia hebraica, eles não se preocuparam em fazer com que os relatos tivessem uma unidade. Simplesmente juntaram as lendas e pronto. Os hebreus não tinham a pretensão de criar um livro que seria um modelo para a humanidade, um modelo padrão, um modelo de moral, um modelo de ética. Não tinham nada disso. Essas historinhas, essas lendas, era algo de exclusividade dos hebreus. Não é para povos pagãos tomar essas lendas, esses contos que estavam na Bíblia e o terem como um manual de ética e de bons exemplos. Vejam que o texto enumera até em primeiro lugar os egípcios. Aí um cristão pode dizer, não, mas os amonitas, os moabitas, os edomitas e os árabes eram descendentes de Abraão. Por isso que eles eram circuncidados e circuncidavam. E os egípcios? Os egípcios eram por acaso descendentes de Abraão? Então como é que eles eram povos que praticavam a circuncisão? Ou vamos imaginar que os egípcios acharam bonito a circuncisão dos hebreus e copiaram. Quando
não só o texto não aponta para isso, né, como a própria arqueologia já prova que a circuncisão já era praticada há muito mais tempo que os hebreus. Eis aí a prova que faltava. Aqui o escritor bíblico do livro de Jeremias revela que a circuncisão hebreia não era algo novo, mas apenas um mero rito pagão. O texto fala lá que a circuncisão dos povos, assim como a dos hebreus, também era um rito pagão. E só não seria um rito pagão se eles circuncidassem seu coração, ou seja, mudassem sua atitude para com Deus hebreu. Mas apenas um rito pagão similar ao que era praticado por egípcios, edomitas, amonitas, moabitas e árabes. E percebam que os egípcios são os primeiros a serem mencionados, reforçando de vez o que dissemos. A circuncisão dos edomitas e árabes talvez possa ser explicada pelo fato de os escritores afirmarem que esses povos teriam sua origem em Abraão. Já a dos egípcios não tem argumentos que provem que estes tenham copiado dos hebreus. Os cristãos ainda poderiam alegar que os moabitas e amonitas, como disse, eram descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Entretanto, o Deus hebreu disse que a marca da circuncisão estaria entre os descendentes e os que pertencessem a Abraão. Isso excluiria Ló e seus descendentes. Ló era parente, mas não descendente ou escravo de Abraão. Entenderam? Além do mais, o texto de Jeremias menciona os edomitas, filhos de Esaú, a lenda, amonitas e moabitas, como povos pagãos, ou seja, esses povos não eram considerados como fazendo parte dos hebreus. Daí, qualquer argumentação no sentido de dizer que a circuncisão estava presente nesses povos, como edomitas, moabitas e edomitas, se dá por causa dessa relação que eles tinham, ou esse laço de parentesco com Ló, ou com Esaú, no caso dos edomitas, é um argumento falho. Porque o texto diz que eles eram povos pagãos, não diz que eram povos parentes dos hebreus. O texto de Jeremias deixa claro. Ele separa esses povos entre hebreu e não hebreu, entre hebreu e povo pagão. Entenderam? A Bíblia é uma mentira. Nela só encontramos adaptações mentirosas. Portanto, como podemos ver, a circuncisão não foi dada aos hebreus por Deus algum. Foram os escritores do Pentateuco que inventaram isso. A circuncisão era apenas um costume praticado por outros povos que os hebreus copiaram e colocaram em algumas passagens como sendo de autoria de seu Deus. Se apropriaram de algo que não era deles. Coisa muito comum. Por exemplo, pense, os hebreus tinham um templo, não tinham, mas eles viram esses templos, segundo a lenda, né? Eles viram esses templos, eles viram esses templos onde? Lá no Egito. Os hebreus, de Moisés para trás, tinha algum sacerdote entre eles? Não tinham. Não tinham sacerdote, não tinham templo, não tinham nada que envolvia a ritualística religiosa. Sacerdote só foi aparecer depois, isso segundo conto, depois que Moisés liberta os hebreus do Egito e vão para o deserto. Ali, o Deus hebreu seleciona Arão e seus filhos e os coloca na posição de sacerdotes. Mas onde é que havia sacerdotes antes? Lá no Egito, quando eles estavam. E lá no deserto também, o Deus hebreu inventa de criar o que mesmo? Criar um tabernáculo, uma tenda, que mais tarde, no tempo de Salomão, veio um templo.
Mas onde foi que esses hebreus viram um templo mesmo? Lá no Egito. O Egito era cheio de templos dos deuses pagãos. Ou seja, eu quero dizer com isso que os hebreus é mestre em copiar aquilo que os outros povos tinham. Suas lendas são meras cópias, plágios do que outros povos tinham. Quer ver outra prova? Nós temos a questão do que os hebreus copiaram também, a monarquia. Pelo menos o texto diz que os hebreus copiaram a monarquia. Lá no tempo de Josué, você pode. Desculpa, Josué não. Lá no tempo de Samuel, você confere isso no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Os hebreus reclamam que eles não tinham uma liderança, como os outros povos, os pagãos tinham, um rei. E naquele momento, eles pedem que o Deus hebreu, no caso na pessoa do profeta Samuel, escolha um hebreu entre eles para se tornar rei. Mas lá o texto diz que eles almejaram ter um rei como os pagãos tinham. Ou seja, uma outra prova é que os hebreus costumavam sempre copiar algo que eles imaginavam ser bom dos outros povos. É isso aí. Dê aquele like, se inscreva ou seu dislike e até a próxima.